graça, a paz do Senhor. Amém? Os irmãos abriram os seus livros, o Salmo de número 34. Salmo de número 34, diz assim a palavra do Senhor. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecer o Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olhar para ele e foram inclinados, os seus rostos não ficarão confundidos. Verso 6. Clamou este pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Amém. Então vamos adorar o Senhor. O salmista nos convida, os nossos lábios estejam cada dia louvando ao Senhor. Como ele diz, o seu louvor estará continuamente na minha boca. E esse tem sido o nosso prazer, a cada dia de exaltar o nome do Senhor, nosso Rei, o Rei dos Reis. Vamos louvar o seu nome até o fim.
o Senhor é Rei, né? Nós vamos adorar o Senhor também em espírito e em verdade. O Senhor, nós estamos falando de Jó, Deus, ele procura, né? Aqueles que o adorem, e que o adorem em espírito e em verdade, né? Ele conhece os seus verdadeiros adoradores, né? Aqueles que o adoram do seu coração. E que nesta noite, né? Você possa vir abrindo, né? Seus lábios, o seu coração para adorar o Senhor. Em espírito, em verdade.
presença junto do Senhor. Nós vamos adorar com o hino, é santidade. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. E diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntide que sinto o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes estas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e complemente com os outros cooperadores, cujos nomes estão livres na Bíblia. Verso 4.
Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Se a vossa equidade notória a todos, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas e com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo sentimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Porque também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém. Então, como diz aqui, nosso irmão Paulo, aos irmãos ali de Filipe, que tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se alguma coisa existe, que seja isso no nosso pensamento. Porque às vezes nós passamos o dia, aquele corre-corre, muitas coisas vêm à nossa mente, e você pode até esconder de alguém, seus pensamentos, suas ações, mas verdadeiramente do Senhor, o Senhor contempla todas as coisas. Então, nós possamos a cada dia buscar ao Senhor, de todo o nosso coração. Lembre, que o Senhor, Ele contempla as nossas vidas, Ele conhece as nossas necessidades e que nada nós devemos estar inquietos, mas que possamos entregar a cada dia. Nós vamos levar nas mãos do Senhor, porque o seu jugo é suave e o seu fardo ele é leve. Nós aqui somos maus, porque nós sabemos que muitas das vezes a gente comete o mesmo erro, pelo nosso coração, nosso coração de espírito. Muitas das vezes nós deixamos até o Senhor, pedimos que o Senhor venha agir nas nossas vidas, mas que possamos a cada dia entregar o nosso fardo diante do Senhor, porque certamente o Senhor tem cuidado de nós. Então vamos louvar Ele comigo. Eu vou seguir. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender que o crente até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor, em Jesus, como seu consolador.
capítulo, né? Só 41 versículos só. Depois você dizer que hoje eu leio um capítulo da Bíblia. Hoje eu li o capítulo todo. Evangelho de João, capítulo 9, do 1 em diante. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé, significa enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego, disseram: Não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: É esse, e outros: Parece com ele. E ele dizia: Sou eu. Dizia-lhes, pois: Como se te abriu os olhos? Ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei e vi. E disseram, pois: Onde está ele? Respondeu ele: Não sei. Levaram, pois, os fariseus, porque Dante era cego, e era sábado quando Jesus fez, e logo lhe abriu os olhos. E tomaram, pois, também os fariseus e perguntaram como vira, e lhes disse: Pôs-me logo sobre os olhos, e lavei e vejo. Então, alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais coisas, tais sinais? E havia dissensões entre eles. E tomaram, pois, e dizia ao cego: Tu que diz aquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: Que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, e que agora viste, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram, dizendo: É este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram: Sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-o a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Pois os pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: Tem idade, pergunta-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: Dá glória a Deus, vós sabeis que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram-lhe e disseram-lhe: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu
respondeu: já vos tenho dito, e não ouviste, para que quem me respondeu e disse-lhe: nisto pois está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e me abriu os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, não poderia fazer. Respondeu-lhe eles e disseram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e expulsou-os. Jesus, ouvindo que o tinha expulsado, o encontrando, disse-lhe: crê tu, o Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e és aquele que fala contigo. E disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos judeus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse Jesus: se fossem cegos, não teriam pecado. Mas como agora dizem: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu te dou graças pela tua palavra que nós acabamos de ler. Rogamos a iluminação do teu Espírito Santo assim sobre as nossas vidas. Ó Deus, para que venhamos compreender e entender a tua santa e maravilhosa vontade assim para conosco. Ó Pai, nos dá o discernimento, a compreensão, abre nossos olhos, a nossa mente, para que possamos, ó Pai, vislumbrar a tua glória, o teu poder. No nome de Jesus, ó Deus, ó Pai, te rogo por cada vida aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós estamos proposto a falar sobre consolidação espiritual, ou consolidar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, fortificar a nossa fé, estar firmes em nossa vida espiritual. Lá em Hebreus 5:12 diz o seguinte: de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhe ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então, precisamos de leite e não de alimento sólido. Interessante que, como muitas pessoas, elas vivem uma vida atrofiada. Um dia aceitaram Jesus como seu Salvador, um dia fizeram uma confissão diante dos homens, um dia fizeram uma declaração que creem em Deus. Só que ficou por aí. Não houve um desenvolvimento, um crescimento, não houve exatamente um desejo exatamente por algo mais da parte de Deus. Observe bem, hoje nós vivemos em um tempo em que as pessoas, elas, de certa forma, vivem até um culto ao corpo, sabe, as pessoas, elas começam a valorizar tanto, né, como você fala, somente agora que está falando sobre saúde, né, questão dessa pandemia, saúde e tal. Então, as pessoas, elas começam a ter um cuidado tão grande, né, com a sua própria saúde, né, com o seu corpo, com a sua saúde, em que deixam até de viver. Vivem tão atemorizados exatamente com a morte. E tem aquelas pessoas em que vivem exatamente na busca pela aparência. Eu quero apresentar algo diante das pessoas, eu quero que as pessoas me vejam, eu quero que as pessoas foquem em mim. Então a pessoa, porque ela quer cuidar do seu corpo, quer deixar um corpo bonito, quer deixar um corpo agradável para as outras pessoas, e talvez até para si,
mas muito mais para as outras pessoas, elas fazem qualquer sacrifício. Elas fazem dietas, ela, sabe, se acorda cedo e vai fazer caminhada, e vai fazer exercício, e vai para a academia, sabe, e ela não mede esforço exatamente para, sabe, se esforça de todo jeito exatamente para poder apresentar alguma coisa diante das pessoas. Outras pessoas, elas querem se apresentar também diante das pessoas, outras pessoas, elas querem comprar roupa que não pode nem pagar direito, ela compra, né, e faz todo o sacrifício para aquilo ali. E não importa o horário, não importa o sacrifício. E assim aquela pessoa em que ela tem o objetivo de crescer, enriquecer, ter muitos bens, ter muita coisa, então ele faz todo o sacrifício exatamente para conseguir aquele trabalho de dia e de noite, faz todo o esforço, faz tudo o que, sabe, vai dar. Por quê? Porque ele tem um objetivo exatamente de atingir alguma coisa, chegar em algum campo. E todos nós fazemos planos, todos nós temos propósitos em nossa vida. A coisa mais sem sentido do mundo é uma vida sem propósito. Não estou falando que tem o erro está exatamente você ter um propósito e atingir alguma coisa. Eu quero constituir uma empresa, eu quero construir uma casa, eu quero comprar o meu carro, não tem nada de errado nisso. E você tem um propósito de trabalhar exatamente para cima daquele propósito. O errado é exatamente esse propósito ser o maior alvo da sua vida. Ser tudo aquilo que importa para você. O meu grande alvo, o meu grande objetivo é a minha família. Não tem nada de errado você trabalhar pela sua família, para bem-estar da sua família. Só que quando você joga isso como sendo o seu maior alvo, o seu maior objetivo, esse é exatamente um grande problema. Porque Deus abençoa a sua família, sim, Deus abençoa, Deus prospera, sim, Deus prospera, Deus abençoa a sua saúde, Deus abençoa você, sim, Deus faz todas essas coisas. Só que essas coisas são pormenores em relação aos grandes propósitos de Deus. Aquilo que Deus tem preparado, aquilo que Deus tem para nós. Então, da mesma maneira em que nós elevamos, nós focamos, nós direcionamos, nós criamos planos, nós temos propósito em nossa vida material, a nossa vida espiritual também ela precisa ter foco, a nossa vida espiritual também precisa ter propósito, a nossa vida espiritual precisa ter objetividade. Qual é o seu objetivo em relação à sua vida espiritual? Qual é o seu desejo em relação à sua vida espiritual? O que é que você tem exatamente almejado na sua vida espiritual? Qual é o seu foco? Qual é o seu desejo? Qual é o seu alvo na sua vida espiritual? Na minha vida material, eu quero estudar, terminar, eu quero fazer uma faculdade, eu quero exatamente ter um bom emprego, passar no concurso e tal. Então você começa a fazer projetos. Você começa a sonhar exatamente com a sua vida, com desenvolvimento, com crescimento da sua vida. Você cria sonhos, você cria objetivos em relação à sua vida. E eu me pergunto em relação à sua vida espiritual. Qual o seu desejo em relação à sua vida espiritual? Qual o seu objetivo em relação à sua vida espiritual? Nós trabalhamos porque queremos o pão de cada dia. Nós queremos o pão de cada dia porque nós necessitamos, nosso corpo necessita do pão de cada dia. Para quê? Para que você necessita do pão de cada dia? Você necessita do pão de cada dia porque o seu corpo necessita se alimentar. O seu corpo necessita se nutrir. Senão você vai ficar uma pessoa fraca, você vai morrer. Se você não come, se você não se alimenta, você fica fraco, vai começar a ficar fraco, o seu corpo começa, a sua imunidade vai baixa, você às vezes, pela sua fraqueza e tudo mais, isso aí vai resultar exatamente com uma doença, alguma coisa, e você vai morrer. Só que a nossa vida espiritual também, ela precisa ser alimentada. A nossa vida espiritual também precisa ser alimentada. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da parte de Deus. Jesus disse, eu sou o pão
dizendo. Ele é um pedaço de pão? Não, ele está dizendo que ele é alimento. Alimento, porque a nossa alma, o nosso espírito, ele necessita de Deus. Você necessita de Deus. E como é que nós alimentamos como é que nós alimentamos a nossa vida? Quando nós nos aproximamos de Deus, nos conectamos com Deus. Às vezes a pessoa diz, não, a pessoa se alimenta pela palavra e pela oração. Assim, é verdade essa palavra. Só que não é bem isso, sabe? Não é bem isso. Porque você pode conhecer a Bíblia indo e voltando, tá? E não está servindo de nada. O que Jesus ele deixou claro para nós é o seguinte: olha, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês estiverem conectados em mim, você tem vida, vocês terão vida, vocês terão desenvolvimento, vocês vão crescer, vocês vão, sabe, as coisas vão acontecer na vida de vocês. Mas se você não estiver conectado em mim, a conexão com Deus se está exatamente em você observar a palavra de Deus, pôr em prática essa palavra, está assim você buscar a Deus em oração. Mas nós precisamos ter bastante cuidado. Nós precisamos ter bastante cuidado com o quê? Nós precisamos ter bastante cuidado porque pessoas podem estar em uma vida de oração que não está conectada com Deus. Jesus citou o fariseu, o publicano, que sobe lá para orar. O fariseu lá está orando a Deus. E está lá dizendo ao Senhor, muito obrigado, porque eu dou dízimo, porque eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu sou o cara, eu sou aquele. E o publicano bate no peito, estou envergonhado porque não está fora totalmente do contexto. Você tem misericórdia de mim, porque eu sou um pobre, miserável, pecador. Aí Jesus diz, olha, a oração desse cara aqui foi ouvida por Deus, daquele outro ali está totalmente desconectado com Deus. Está fora do propósito de Deus. Agora esse aqui está exatamente no centro da vontade de Deus. Deus está ouvindo a oração dessa pessoa. Jesus deixou muito claro também, a pessoa que ouve a palavra e não pratica, o que? A pessoa que lê, que conhece, está ouvindo, está vindo para a igreja, mas não põe em prática a palavra e diz, olha, é semelhante à pessoa que constrói a sua casa sobre areia, ela que bateu o vento, e a dificuldade da vida e tudo bater, essa não vai subsistir essa casa vai a pique, ela vai cair. Você observa bem, porque não é, pode dizer assim, não é, se você ler a Bíblia, se você orar, então com certeza a sua vida vai ser, você vai crescer espiritualmente, e a sua vida está bem. E às vezes não é bem assim. Não é bem assim. A gente precisa ter muito cuidado com algo chamado religiosidade, em que muitas vezes nos afasta de Deus. No texto que nós lemos aqui sobre esse cego, você vê que a discussão aqui, sabe aqui de 80% aqui do texto que nós lemos todinho aqui, foi só confusão com gente religiosa. Confusão com gente religiosa. Esse pessoal aqui era o pessoal que servia a Deus. Esse pessoal aqui era o pessoal que era fiel a Deus. Esse pessoal aqui era as pessoas que sabem que eram os guardiões de Deus. Mas vivia apenas uma vida religiosa, confiando exatamente nos seus méritos, confiando naquilo que ele fazia, confiando exatamente no seu potencial e não colocando a sua confiança em Deus. Jesus, através do seu evangelho que trouxe até nós, Jesus nos mostra na realidade o que verdadeiramente importa. Por quê? Porque Jesus ele veio, porque Deus ele fez todas as coisas, porque Ele quer nos resgatar, porque Ele nos ama. E o desejo de Deus, na realidade, é transformar o nosso coração. Irmão, porque a lei é boa. A lei é boa. Só que a lei não muda o coração do homem.
estágio de mudança de coração das pessoas. Você disse, agora você precisa ser assim, 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 você se veste, você bota uma capa, você se arruma, estou aqui, pronto, todo jeito está dizendo aí. Mas o coração está ruim ainda. O coração está ruim. Por isso Jesus chamou os fariseus de sepulcro caiado. Por fora estava bem pintadinho, por fora estava bem bonitinho. Né? É um sepulcro. E dentro está lá a pessoa em putrefação. E é isso que muitas vezes acontece com o homem religioso. Porque Jesus, exatamente, ele veio exatamente para mudar o coração. Foi o que Jesus ele disse para Nicodemos. No dia em que Nicodemos chega de noite, lá o mestre da lei chega de noite para falar com Jesus. Ele diz, o que é que eu posso fazer para ter a vida eterna? Ele sabe, você precisa nascer de novo. Precisa haver uma mudança no seu coração, precisa ter uma mudança dentro de você. Eu sou do tempo que as pessoas começaram a dizer, somente a igreja batista era um pouco mais, era muito atingido exatamente pelas pessoas assembleanas, pessoal, porque na assembleanos, né, a igreja batista era mulher, mas aí o culto de calça, né? Os assembleanos, aquelas saias, né? Hoje está tudo muito misturado, né? Mas o pessoal, eu escutava as pessoas dizendo assim, não, mas Deus quer o coração. A pessoa podia andar de qualquer jeito, né? Que Deus quer o coração. Mas na realidade, quando Deus muda o coração, muda o exterior. Você pode mudar o exterior sem mudar o coração. Você pode fantasiar bem direitinho no exterior sem haver mudança no coração. Mas se houver mudança no coração, há mudança no exterior. Porque o coração alegre formoseia. Ele jorra, sabe? O negócio é apresentado diante das pessoas. Irmãos, nós queremos ter a nossa fé consolidada, a nossa vida espiritual firmada, bem consolidada. Nós precisamos começar a enxergar as coisas pelo âmbito espiritual. Precisamos tirar um pouco a nossa visão da matéria. Não é que agora o cara vai espiritualizar tudo, né? Tudo aí. Eu não sei como é que a pessoa faz exatamente essa separação das coisas. Assim, a minha vida espiritual e a minha vida material. A minha vida secular, a minha vida espiritual. Nós somos uma só pessoa. Nós somos uma só pessoa. A questão é que muitas vezes a nossa mente está apenas centralizada nas coisas da carne, nas coisas materiais. E nós nos esquecemos de Deus durante a nossa caminhada, durante o nosso percurso. Nós não colocamos Deus exatamente naquilo em que nós fazemos, nós não reconhecemos Deus dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, dentro dos nossos relacionamentos, dentro daquilo que nós estamos fazendo. Porque a salvação em Deus, ela começa quando nós abrimos nossos olhos exatamente para a realidade da vida, não vivendo apenas uma vida material, mas começando a colocar em nossas vidas os objetivos de Deus na nossa própria vida e na vida das outras pessoas que estão à nossa volta. O que é que Deus quer comigo? Qual o propósito de Deus comigo? Qual o chamado de Deus para a minha vida?
Qual o negócio de Deus comigo? Tem verdade que Deus ele quer mudar a nossa vida. Deus ele sempre tem alguma coisa em nós que precisa de mudança, de transformação. Porque a gente é coisa muito ruim. É muito ruim mesmo. Até a nossa bondade é questionável diante de Deus. Até nossos atos de bondade, a gente precisa questionar diante de Deus. Se não tem um jogo de interesse por trás de tudo isso. Evidentemente que existem muitas coisas que Deus precisa mudar na nossa vida. Mas uma coisa eu tenho certeza e convicção. Deus também ele quer agir em nós, mas também ele quer agir através de nós. Deus ele tem algo a fazer através de nossas vidas. Nós somos salvos exatamente pela graça e pelo favor imerecido de Deus. Uma das primeiras coisas que nós precisamos entender na nossa vida é que não existe nada que você faça pela salvação de Deus. É presente de Deus para nós. Não adianta vocês, não, vou para a igreja porque já estou me sentindo meio assim. Estou bem falho. A nossa vida ela precisa ser constante com Deus. Nós, outrora, nós estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. Nós estávamos andando segundo o curso deste mundo. Nós estávamos andando segundo os nossos desejos da nossa carne. Nós andávamos segundo a nossa vontade. Mas Jesus, Ele nos resgatou. Ele nos resgatou para nós vivermos uma nova vida. E a nova vida é vivida mediante as diretrizes de Deus. Não a nossa diretriz. Não segundo o nosso propósito, mas segundo a vontade de Deus. Por isso nós precisamos conhecer a Deus. E como diz o profeta, prosseguir em conhecer a Deus. Ah, porque eu aceitei a Jesus. Sim, é o primeiro passo que você fez. A minha vida, ela precisa estar em desenvolvimento, em crescimento. Eu preciso estar crescendo. Lamentavelmente, nós estamos vivendo tempos em que as pessoas, elas, embora um dia aceitaram Jesus, elas não estão nem aí para Deus. Elas não têm nenhum desejo por Deus. O salmista ele chega a falar assim como uma costa suspira pelas águas, assim, suspira por Deus, desejo. Mas sabe quando você conhece alguém assim, que você gosta dessa pessoa, que você ama essa pessoa, você quer estar perto dessa pessoa, você deseja essa pessoa? Isso precisa ser Deus na nossa vida. Eu quero estar perto de Deus, eu desejo Deus, porque Deus me faz bem. Porque Deus, Deus é aquela pessoa em que você está mal, você está depressivo, você está angustiado, e chega aquela pessoa, eleva o seu ânimo, dá outra vida, você muda completamente o seu comportamento, muda a sua mente. A presença dessa pessoa. E assim precisa ser Deus na nossa vida. Eu quero Deus porque Deus me faz bem. Então eu fico assim, um pouco sem saber que tipo de evangelho muitas vezes nós estamos vivendo. Porque hoje você vê lideranças que senão eu preciso de umas férias, porque parece que o trabalho que ele está fazendo, o trabalho que está sendo feito, está me adoecendo, está causando exatamente males na minha vida.
Eu preciso dar um tempo, eu preciso, sabe? Será que estamos caminhando com Deus mesmo? Será que estamos andando com Deus mesmo? O salmista diz, olha, eu não preciso de mais nada além de ti. Quando nós precisamos enxergar Deus e vemos Deus, você começa a olhar para tudo que está à sua volta e todos os outros objetivos, você não vê nenhum sentido. Por isso que Mateus, ele escrevendo, ele diz o seguinte, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e demais coisas serão acrescentadas. Sabe? Aí a gente lê, a gente vê o texto bíblico, a gente começa a olhar assim, sabe, mas olha aqui é um mandamento, Deus está mandando, a gente tem que priorizar as coisas de Deus, a gente tem que colocar Deus, eu não estou com vontade não, mas ele está dizendo aqui que eu tenho que botar Deus em primeiro lugar, eu tenho que priorizar as coisas de Deus. Só que o caminho, na realidade, é inverso. Quando você descobre que quando você coloca Deus, as outras coisas perdem o sentido para você. Quando você coloca Deus em seu coração em primeiro lugar, o meu grande objetivo na minha vida é Deus. Deus é tudo aquilo que eu preciso, porque Ele me satisfaz, Ele me realiza. Ele é tudo que eu preciso. Aí quando você começa a olhar para as demais coisas, perde o valor. Aquilo que você julgava ser, sabe assim, sabe tudo para você. Você começa a olhar e diz assim, olha, isso aí não vale mais nada. Por isso que Paulo, sendo quem ele era, na elite da sociedade, tendo tudo que ele tinha, ele larga tudo e diz assim, olha, isso aqui tudo para mim agora é esterco. Foi essa a expressão de Paulo. Aí você diz assim, como é que pode um cara pegar tudo aquilo que para qualquer pessoa normal, de bom senso, ter status sociais, ter bens, ter a sua família, ter os seus amigos, ter tudo aquilo em que dentro da nossa sociedade você julga isso aqui é o topo, isso aqui é o máximo que uma pessoa pode chegar. Isso aqui é tudo em que uma pessoa pode sonhar, desejar em seu coração. Aí ele pega, olha para tudo isso, ele diz assim, isso aqui para mim não vale mais nada. Eu encontrei um tesouro que está acima de tudo isso. E ele prefere sofrer, ele prefere apanhar, ele prefere padecer. O que foi que ele encontrou? O que foi que ele viu? Em que ele pega uma vida bem sucedida e ele joga no balde do lixo. Qual foi o tesouro que ele encontrou? Evidentemente que o propósito na vida de Paulo era um. Que era exatamente trilhar por aquele caminho para que o Evangelho chegasse até nós hoje. Para que tudo isso chegasse até nós hoje. Mas o que eu quero focar não é que você agora vai jogar a sua vida toda no balde do lixo e agora sair no meio do mundo aí. Não. Deus, Ele revela a cada um de nós o propósito que Ele tem na nossa própria vida. Essa revelação Deus, Ele traz para cada um de nós. Ele nos mostra qual é o propósito dele. Porque cada um de nós, ninguém é igual a ninguém. Ainda bem. Ainda bem que ninguém é igual a ninguém. Mas Deus usa, irmão, cada pessoa. Você diz, não, mas eu não. Não existe eu não. Porque para começo de história não existe nada impossível para Deus. Você pode dizer assim, eu não tenho muito conhecimento, eu não tenho muito talento, eu não
para Deus. Não há nada impossível para Deus. Quem coloca as nossas limitações somos nós mesmos. Evidentemente que todos nós temos as nossas limitações. O poder, na realidade, da nossa vida, ela precisa de Deus. E o mais interessante nas Escrituras Sagradas que Deus revela para nós é que o que mais parece é que quanto mais limitações nós temos, maior é exatamente a ação e o poder de Deus. Deus gosta, parece que Deus tem prazer exatamente em pegar exatamente aquilo que não vale nada, aquilo que não sabe, que não tem condições para nada, porque é exatamente nessa vida em que Deus demonstra o seu poder. Porque se a pessoa é muito talentosa, todo mundo diz, esse cara aí era bom mesmo, né? Esse cara aí era assim mesmo. Mas quando você vê uma pessoa que você não dá nada por ela, você não vê nada nela, aí você faz isso aí, é Deus. Isso aí não tem como. Não tem como, foi Deus mesmo que realizou isso aí. Podemos citar muitos exemplos aqui, né? Com Gideão vai para a guerra, né? Com 42 mil homens, né? E vai reduzindo, fica 300, 42 mil para 300. Porque Deus ele quer mostrar exatamente que quem age é Ele. E quando Ele quer agir, as coisas acontecem, não importa. Não importa. Não importa as condições, não importa como as coisas desenvolvam. Se nós queremos desenvolver a nossa fé, ou consolidar a nossa vida espiritual, nós precisamos desenvolver exatamente a visão que nós temos de Jesus. O interessante do texto que ele mostra é que aquele homem, ele é curado, ele tem a sua visão restaurada. Ele tem a sua visão restaurada. Só que ele ainda não conhece Jesus. Jesus agiu na vida dele, Jesus curou ele, mas ele passa a caminhar e andar sem conhecer Jesus. Depois Jesus procura ele e se revela a ele. Nós só somos discípulos de Jesus quando nós temos uma visão correta acerca de Jesus. Muitas pessoas, irmãos, no tempo de Jesus, que tiveram contato com Jesus e que ouviram Jesus, ficaram decepcionadas.